Fala galera, boa noite, bom dia. Como que nós estamos? Como que vocês estão? Tempos difíceis, né? A gente sempre se reúne na igreja. É muito bom termos as pessoas próximas, a gente ter uma liberdade de ir, de vir. E como a gente perde algumas coisas, como a gente se depara com o valor de coisas simples, mas que nos fazem tão bem. Então a gente resolveu separar algum tempinho e convidar algumas pessoas para que elas pudessem bater um papo, conversar um pouco sobre as nossas esperanças e as nossas certezas. E para começar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre um personagem que ele me faz refletir muito durante muito tempo, não fez sentido na minha vida e depois fez muito sentido. Para ver como que a partir do momento que nós nos deparamos com uma vida que tem algumas perdas, que tem algum sofrimento, nós passamos a entender melhor algumas histórias bíblicas. E nesse momento que nós estamos muitos entediados, outros preocupados, outros inseguros, eu gostaria de falar sobre um personagem que ele passou momentos semelhantes e talvez até mais intensos do que nós estamos passando. Ele tinha tudo. Ele tinha reconhecimento pessoal, profissional. Ele tinha uma família que ele amava muito, ele tinha uma esposa que ele amava muito. E a Bíblia fala que ele era um homem reto e íntegro. E com certeza era muito admirado. E como isso faz bem para nós. E de repente, sem ele fazer ideia do porquê, o mundo caiu sobre ele. Ele perdeu tudo que ele tinha em questão de instantes. Ele perdeu todas as posses que ele tinha, ele perdeu os filhos dele, ele perdeu tudo o que ele amava. E ele ficou doente, recluso, que ele não podia ter contato com ninguém. Ele estava num canto isolado e não sabendo que o mundo inteiro olhava aquela história e que aquela história nos serviria de exemplo. E eu paro para pensar para os nossos dias. A gente não faz ideia de por que essa pandemia surgiu, de por que tudo isso surgiu. Sim, a gente tem um monte de opinião, de especialistas instantâneos sobre isso, e é uma overdose de informação que também traz um pouquinho sobre a mensagem que a gente quer falar. A esposa dele, que tinha intimidade com ele, que conhecia ele, quando viu ele naquela situação, qual foi a palavra dela? Ah, amaldiçoa o teu Deus e morre. A pessoa que tu mais ama, no momento mais terrível, a mensagem dela não é boa. Então vêm os amigos dele, pessoas íntimas, pessoas que realmente gostavam dele. E quando olham para ele, ficam dias sem ter uma palavra para falar perante a situação. Então eles começam e dão todas as suas explicações e as suas teorias. A culpa é da China, a culpa é dos Estados Unidos, foi criado em laboratório, um monte de coisa que a gente sabe que não é verdade, ou que talvez seja, mas que não ajudou Jó naquele momento. E as nossas opiniões não nos ajudam também nesse momento. A gente manda 1 milhão de informação para cá, 1 milhão de informação para lá, e muitas vezes a gente não para buscar a orientação de Deus. E Jó tentou responder aquilo. E ele passou boa parte do livro de Jó respondendo e tentando explicar que ele não tinha erro, que ele não tinha culpa e que ele não entendia. Então ele se vira para Deus e ele fala com Deus. E mesmo quando nós não temos certezas, quando nós temos dúvidas, converse com Deus. E ele questionou a Deus o porquê daquilo, o porquê. Durante muitos capítulos a resposta não veio. E quando Deus respondeu a ele, não foi respondendo às perguntas dele. Deus deixou claro que Ele é Deus e que Ele está no controle de todas as coisas. Quando Deus é Deus, as coisas acontecem como deveriam acontecer. Infelizmente, nós não temos todas as respostas. Nós temos sim muita tristeza no coração em saber que pessoas perderam seus entes queridos, pessoas vão perder os seus empregos, pessoas vão perder o seu sono. Mas assim como teve o desenrolar da história, eu queria concluir puxando para isso. Jó, quando Deus respondeu para ele, fez perguntas para que ele soubesse que Deus está no controle e que as dúvidas deles são grandes, mas perante Deus são muito pequenas. E ele humildemente entendeu que Deus está no controle de todas as coisas. E o que ele fez? Ele orou pelos seus amigos. Ele orou pelas pessoas que ele amava. Ele deve ter orado pela esposa dele. Ele pediu pelos seus amigos. E então o que que Deus fez? Deus primeiro deu o conforto emocional para ele, dele entender que Deus está no controle. E então Deus restaurou todas as suas coisas em dobro. Eu não quero falar sobre bens materiais. Eu quero falar sobre a bênção da gente entender que tem um Deus que está no controle das coisas.
Eu não sei se essa pandemia vai durar mais uma semana, mais um mês, mais um ano. Eu não sei quantas pessoas vão morrer. Eu não sei quantas pessoas vão perder o emprego. Eu não sei se eu não perderei o emprego. Mas eu sei que o Deus a quem eu sirvo e a quem eu oro, Ele vai resolver essas coisas. Nosso mundo não é aqui, a nossa esperança não é em bens materiais. Nós sabemos de uma vida eterna que o nosso Deus tem preparado para nós. E nós queremos que nesse momento nós possamos orar mais pelos nossos amigos, pelos nossos queridos, para que Deus esteja dando esperança e conforto emocional para cada um deles. Eu queria agradecer e que nós possamos ter mensagens que sejam inspiradoras para que nós lembremos que o nosso reino não é aqui, mas o nosso rei reina sobre esse mundo. E eu quero agradecer e convidar para que mais pessoas possam separar um tempinho para conversar sobre isso. Deus abençoe a todos e nos dê um bom dia.